Salve, salve, meus amigos e minhas amigas. Um vídeo rapidinho aqui, um pré-jogo. São Paulo que estreia amanhã na Libertadores. Sempre fica aquele questionamento, né? O que esperar do São Paulo nessa estreia, depois que você vê a estreia pífia do São Paulo no Brasileiro contra o Sport, né? Mas fica aquela expectativa, a energia, aquela coisa da Libertadores com o São Paulo, mas ficamos assim na preocupação, o que Zubeldia vai fazer dessa vez? Lembrando, vamos estrear sem Lucas, mas isso a gente já sabia, e provavelmente sem Oscar. Oscar que treinou, mas ainda é dúvida, e na expectativa que o Zubeldia faça alguma coisa diferente. Mas já vou te avisar, Vitão e você que acompanha nosso canal, provavelmente Zubeldia vai com o mesmo time e o mesmo esquema que jogou contra o Sport. Meus amigos, vai começar o sonho da glória eterna ali, né? Sabe que todo torcedor tricolor é apaixonado pela Libertadores. Há muito tempo queremos o Tetra. Hoje é bem mais difícil, né? Mas não custa nada sonhar. O São Paulo tá lá. Ao contrário do que uns pensam, para mim, o São Paulo tem um bom time, um 11 bom. Dá para competir na mão de um treinador que consiga fazer esses caras jogar, né? Mas dificilmente será com o Zubeldia, infelizmente. A diretoria mantém o erro, manda os seus mensageiros tentar convencer de que é uma boa permanecer com o Zubeldia e vamos aguardar. Mas assim, a polêmica assim, uma fala polêmica dessa semana aí, que foi o Miller, um grande jogador aí da história de São Paulo. Infelizmente não tive o prazer de acompanhar, mas todo mundo que viu, até rivais, fala que foi um craque, um dos melhores da história de São Paulo, jogava muita bola. E ele falou, né, cara, que se for pro Zubeldia cair, ele prefere que São Paulo perca tipo assim, do Talheres. Se, tá na luta assim, se o São Paulo perder, se o Beltia cai, ele torce pro São Paulo não perder. Então, não julgo o Miller. Também não, cara, tô no mesmo estilo. Porque assim, lógico que a gente vinha aqui falar assim, jamais torcer pro São Paulo perder, mas há males que vêm para o bem. Às vezes, até na sua vida, em tudo, no relacionamento, às vezes você precisa deixar uma pessoa aí para sua vida ficar melhor, né? Você tá só você segurando a corda. Então, se for para o Zubeldia cair, não é nenhum absurdo São Paulo perder. Até porque, gente, também vamos lá, né, cara? Né? Na mão do Zubeldia não é nenhum absurdo São Paulo perder lá pro Talheres, por mais que os Talheres esteja embaixo. Se ele vir com esse time, talvez amarra um 0x0. Não me convém, não me contém. O São Paulo pode amanhã ir lá jogar contra o Talheres e ganhar de 4x0. Eu ainda sou o máximo a favor da demissão do Zubeldia. O máximo a favor. Por mim, ele pode fazer 5x0 amanhã e o São Paulo mandar ele embora. Não me ilude, não tem papo comigo e já era, já deu, né? Mas fica esse questionamento aí dessa fala do Miller, e que eu não julgo e que acho que tem muito torcedor que também pensa assim, só não tem coragem de falar, né? E eu vou explicar para vocês o porquê dá para entender a fala do Miller. A colocação do Miller. Miller, campeão mundial pelo São Paulo, craque de bola. Nenhum jogador que tá no São Paulo hoje amarra a chuteira do Miller. Essa é a verdade, tá? Beleza. Mas assim, galera, daqui a pouco você vê uma postagem de André Rames dizendo assim, que a diretoria ainda vai ficar avaliando o trabalho do Zubeldia de jogo a jogo para você ver. Porque eu acho que eles não avaliaram durante um ano, né? Não avaliaram durante um ano, vai avaliar. E alguns estão dizendo que para o Zubeldia ser mandado embora agora contra o Talheres tinha que ser uma catástrofe. Ou seja, perder de um jeito vexatório. Uma catástrofe aconteceu contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, entendeu? Contra o Vasco. Aquilo já tinha acontecido. Vários catástrofe, vocês não acordaram. Paulistão foi uma catástrofe. Então, assim, se o Zubeldia, se o São Paulo for lá e, pelo que eu entendi, se o São Paulo for lá e perder amanhã de 1x0, ele continua no cargo ainda. Se o São Paulo empatar, ele continua no cargo. Então, o que acontece? Que é a maravilha. Então, eu entendi a fala do Miller. O São Paulo tá jogando nada, o time é horroroso, só que também vem outros, desculpa, os passapanos, setorista, que é aqueles que parece que dizem assim, o São Paulo, a torcida do São Paulo não entendeu o que é o São Paulo. O São Paulo de 2025 é isso e para pior. Aí começa... Estão tentando desmerecer o São Paulo. Vai para pior.
tá flamengando, é que é o seguinte, é Caleri, é Luciano, é o que tem, os velhos que foi renovado, então não tem o que fazer. É tipo assim, Zubeldia dessa vez não tá tirando leite de pedra, tá tirando leite de pedra, de rocha, de pedreira, é mais ou menos isso. Não tá saindo leite, não tem Só que água acontece nenhuma o nisso aí. seguinte, aí você fica assim, querem usar a molecada, então já estão tentando fazer de um jeito que para Porta-voz. mim é carta mandada, para tipo assim, cortina de fumaça e falar que o Zubeldia tem que continuar. Então eu entendi o Miller, porque assim, se o Zubeldia ser mandado embora, o São Paulo tem que perder, eu vou torcer para o São Paulo perder, porque a gente sabe que os dias vai ser sombrio com o Zubeldia e mais cedo ou mais tarde Ele vai cair. vai cair e eu espero. Por que a gente quer? Eu quero que seja agora. Para não jogar a temporada fora. Porque não adianta segurar contra a Taleres, contra a Alianza Lima, e daqui a pouco, no primeiro jogo, mais ou menos, da Libertadores, tá eliminado, entendeu? Então é o seguinte, é isso aí. Não tem conversa. Essa polêmica aí. Até porque, cara, esses discursos aí que, o São Paulo vai flamengar. Cara, não me convence. O São Paulo não faz contratação absurda igual faz o Flamengo, o Palmeiras. Não fez na gestão Casares. Então não tem motivo. O São Paulo se desfez de jogador, mal se reforçou. Foi para vir com esse papo de flamengar, a dívida só aumenta. Para mim, o São Paulo não tem um time ruim comparado aos outros anos. Na verdade, tem um 11 melhor. Hoje tem o Oscar, hoje tem dois laterais esquerdos bons. Tem o Cedric ali, querendo ou não, pode fazer uma lateral. Tem um goleiro melhor do que os últimos anos. A zaga é muito boa. Tem a reserva de atacante. Tem moleque da base que não tinha, que era Igor Gomes e, por exemplo, o Nestor. Hoje você tem mais moleque que talvez possa ser mais promissores. Aí vem com esse papo de que o São Paulo é isso, que o torcedor tem que aceitar. Os caras tiram a gente, como vem aqui, como um ser irracional, que age na paixão. E que aquela turma, aquelas estrelas, eles são racionais. Mas, pelo contrário, o torcedor aqui, que a gente vem análise, é muito racional, assiste todos os jogos, pensa, e por isso que muita gente vem e fala assim, talvez São Paulo teria que perder pro Zubeldia cair logo, porque sabe que esse discursinho não cola e que futebol dentro de campo, com todos os problemas, tem que jogar. E quando você olha os 11 de São Paulo, tem que jogar. Mas eu te pergunto, será que quando ele falou em questão de flamengar, eu até discuti isso hoje, será que quando ele fala da questão de flamengar, não é na contratação, é naquele flamengar do Bandeira? Não, ok, parou... mas Beleza. não acontece. Só que acontece o seguinte, no flamengar do Bandeira, daquela época, para diminuiu a dívida. Diminuiu a dívida de que jeito? Não ficou renovando com o velho, usou pra caramba jogadores da base e contratou jogador mediano. São Paulo não. Agora me mostra. São Paulo, eu tô falando São assim, Paulo só ficou não contratando com 1 milhão, pagando 1 milhão para vários jogadores, renovando para um monte de gente e... Esse papo de flamengar pra mim não cola. Eu sou a favor, mas no discurso é lindo. Na prática, desde não bateu. No Casares ele aumentou em 400 milhões a dívida. Vai pra cá do chapéu com esse discurso pra mim. Eu não gosto de acompanhar, cara. Não assisto. Esse ano passado, 287 milhões de déficit, e você vê que não contratou ninguém. Não ganhou nada, não contratou ninguém. Por exemplo, não foi lá. São Paulo não foi lá e comprou um jogador por 50 milhões. Não comprou Paulinho um jogador por Palmeiras 20 milhões. 100 milhões daqui. Não foi lá e falou, ó, quanto que é esse outro jogador? 10 milhões de euros, 60 milhões de reais. Toma aqui. Quem o São Paulo contratou antes ainda não pagou, porque tá devendo ainda. Então, esse papo preocupado. Mas é o que eu tô falando. Nos 11, no time, o São Paulo tem um bom time. São Paulo tem time melhor que Fortaleza. Tem time melhor pra mim que o Grêmio. Melhor que o do Sport, com melhor toda a sinceridade. Não, mas só tô dando exemplo. Melhor que Bahia. Lógico. Melhor que Vasco, melhor. Pra mim, talvez melhor que o Cruzeiro. Segundo os caras que falaram do Flamengo e essas coisas, que o time é ruim, que vai ser isso aí, falou que o time titular é melhor que o do ano passado. Mas não tem. Mas tem as peças disso. E outra. Esse Pardal optou por desfazer do banco. A diferença é que o técnico campeão da Copa do Brasil de 2023, com esse técnico, porque para mim isso não é técnico, isso é um aprendiz, isso é encantador, porque ele encantou um monte de gente. Na verdade, não tem condições. As declarações dele é bizarra de dizer, para Rian jogar não dá, porque Caleri e André Silva tão bons. Não tão bons, tão ruim. E para mim o medo, parece que é o medo de carta mandada, não coloca a molecada para jogar, porque se a molecada para jogar e começar a arrebentar, vai ser difícil tirar os caras e deixar os caras no banco, os grandão. Então tá essa E aí fica a prova, nos últimos anos aí que
Não pode ser, melhorar 100%, mas há melhora com a troca de treinador. Esse mesmo discurso que estão falando aí, em 2023 tinha, falava que o Ceni tirava leite de da pedra, que o Ceni, o time era limitado, que não tinha como ser campeão. Chegou um treinador minimamente capacitado, que hoje estão desmerecendo, fazendo a cabeça, desmerecendo um treinador que foi campeão aqui com o São Paulo, que ajustou, certo? Foi melhores até em clássicos, apesar de umas goleadas, e que tinha um projeto ok, um treinador vencedor. Estão desmerecendo o trabalho dele para passar pano para essas coisas aí. Então, tudo bem, mas acho que com todos os problemas do São Paulo, com todos os problemas, o São Paulo tinha que jogar mais bola e na mão do Zubeldia não joga. E todo mundo sabe, qualquer boleiro, qualquer jogador que participou do vestiário vê que não vai ter futuro. Então fica aquela polêmica, aquela questão. O bem do São Paulo, que é sair da mão, na minha opinião, a saída do Zubeldia, uma derrota amanhã, selaria a saída dele, é de se pensar, cara. Então tá, mas como eu sei que nada vai acontecer, eu espero que o São Paulo ganhe a primeira partida da Libertadores, que Se será for pra ele muito cair, bom que para ele dar caia aliviada. num brasileiro. No brasileiro, pá, porque tem Atlético Mineiro durante o final de semana, no domingo, lá no Mineirão, né? Que tá arrumando, acho que, o gramado na ele RV. vê. Então é o seguinte, galera, vamos lá, rapidinho. Eu acho que ele não vai mudar, ele vai com o mesmo time. Quero dar meu placar aqui, como eu dei hoje na live lá com o Big. 2-1 pro São Paulo. Eu esperançoso que o São Paulo ganhe, que o São Paulo não volte com derrota, porque eu acho que vai piorar se perder em termos de jogador, de clima, e aí depois vai ficar difícil para recuperar. Independente da vitória, São Paulo ganha amanhã em 2-1, independente da vitória, do empate ou da derrota, eu acho que se a diretoria for uma diretoria competente, com o diretor, com o coordenador Muricy, todo mundo já olhou que não dá certo Você no tá cara. de sacanagem. Não, Você vem falar que se a diretoria for competente... Opa, pelo não amor é, de Deus, pode não é ser. competente. Porque é o seguinte, eu tô falando, vai olhar e sabe que não dá mais isso. Não dá, mas não dá até agora, cara. Mas é isso, vamos torcer. Eu acho, vou ser sincero, não sendo... Eu acho muito difícil São Paulo ganhar amanhã. Se fosse pra apostar, não apostaria não. Talvez um empatezinho, porque com a defesa aí bem postada, com esse 3-3, né? 3 volantes, 3 zagueiros, dá pra se defender bem. Agora, produzir ofensivamente e talvez ter até mais vontade que um time argentino dentro da casa dos caras, acho meio difícil. E lembrando, Talérisson ganha 11 jogos, foi eliminado na competição com um time de 4ª divisão, só que como o São Paulo é o ressuscita defunto, amanhã vai ser cruel. E Libertadores pode mudar o clima. Aqui, né? É sem ideia. Aqui é sem ideia. A gente fala mesmo e já era. Mas é isso. Beleza? Lembrando, você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa like, comentário, ativa o sininho e amanhã vai lá, canal Victor Hugo Reati, assistir a nossa reação. Espero que seja com vitória. Tamo junto. Valeu.